amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o Nanda Fora da Caixa. E hoje, gente, eu tô com ela maravilhosa, que fez o primeiro rodízio de bolos aqui no Espírito Santo, a Gisele, da Petit Doceria. A gente vai bater um papo, vamos fazer uma receita top pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Bora lá começar? Bora lá começar esse vídeo. Primeiro, Gisele, seja muito bem-vinda obrigada ao nosso canal. Adorei o convite. Eu também adorei que você topou, gente. Ela topou de cara vir participar aqui do canal com a gente. E eu quero saber, Gi, como que você começou, assim, no mundo dos doces? Da onde surgiu essa paixão pela confeitaria? Então, Fê, na verdade, assim, eu não imaginava, só recentemente que eu comecei a ligar os pontos, sabe? Mas quando eu era criança, a minha mãe, ela fazia bolos para casamentos, para aniversários. A gente morava no interior de Minas, né? Então, na região, ela era uma referência de boleira. Mas naquela ocasião, eu nunca, assim, me interessei. Eu sempre gostei de comer bolo. E nos nossos aniversários, né, na infância, nunca faltava. Era assim, na roça, né? Na roça, no interior, a gente não tinha festa de aniversário, mas sempre tinha um bolinho, uma torta de frango. Não podia faltar, né? Não podia faltar. E assim foi a minha infância inteira, né? Então a gente tinha o bolinho e aquela memória afetiva ficou. Eu tinha muita paixão por comer bolo, igual você fala. Eu gosto muito de bolo, gosto de comer bolo, eu era assim. E aí, o tempo passou, aquilo se perdeu na minha história, mas eu sempre trabalhei com vendas, né? Sempre trabalhei com antes da Petit você fazia o quê, Gi? Então, antes da Petit, voltando lá também na minha infância, minha mãe, além disso, ela era costureira e sacoleira. Então ela saía para vender roupa e eu ia com ela. Você tem irmãos? Tenho, nós somos 4 irmãos, 2 casais. E na minha infância, assim, minha mãe vendia roupa, eu ajudava ela a vender roupa. Minha mãe vendia horta, eu ajudava ela a vender. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com vendas indiretas, né, que eu fazia propaganda médica. E você fez faculdade de quê? Eu fiz a faculdade de Publicidade e Propaganda e eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica como representante de remédio. Nada a ver, né? Nada a ver. Eu visitava médico, né? Durante 16 anos eu trabalhei com propaganda médica. Eu trabalhei visitando farmácias, vendendo medicamentos. Tive uma pausa curta de 2 anos em que eu montei uma loja de roupa em sociedade com uma amiga e não deu certo. A loja de roupa faliu. Ai, meu Deus. A gente não tinha uma boa gestão e só depois que eu fui entender isso, sabe? Mas voltei para a indústria e quando concluíram os 16 anos, a última empresa que eu trabalhei, eu fui desligada. E aí que aconteceu a mágica da confeitaria na minha vida. Aí você ficou sem emprego? Fiquei sem emprego, em casa, ociosa. Sem saber o que fazer? Sem saber o que fazer. Mas hoje você falou que você era de Minas. Isso. Quando foi que você veio pro Espírito Santo? Então, eu vim pra cá, eu tinha 16 anos. Ah, você veio nova, né? Isso, eu vim 16 anos. Meu pai, ele tinha, assim, períodos que ele ficava em Minas, períodos que ele ficava aqui, construindo casas. Ele comprava um lotezinho, construía um kitnet pra alugar e voltava. E numa dessas vindas, eu já tava com 16 anos e eu fui fazer o ensino médio e entrei pra faculdade. Chegou a hora do meu pai voltar para Minas, eu estava na faculdade, minha irmã também, e nós decidimos que nós ficaríamos aqui. E vocês não voltaram? Nós não voltamos. Aí meu pai voltou com a minha mãe e eu e minha irmã ficamos aqui. Foi quando nós duas entramos para trabalhar na indústria farmacêutica. E, sabe assim, eu tenho muito orgulho dessa história, dessa fase da minha vida também, sabe? Porque nessa primeira etapa, eu me lembro que eu não tinha carro e para quem trabalha na indústria, o carro é fundamental. Porque a gente tem que ficar fazendo visita, né? Exatamente, a gente se desloca muito e sempre com muito material, mala nas costas, sabe? Já viu aquela mala de representante? Então, e aí a gente tinha que se deslocar com aquilo cheio de remédio e eu não tinha carro, então eu entrava no ônibus, às vezes com chuva, com guarda-chuva, uma mala aqui, a outra aqui, e eu ia com o sorriso daqui a aqui, muito feliz. Porque eu estava conquistando a minha história, sabe? Desenhando e escrevendo a minha história. Mas nesses 16 anos a gente teve muita vivência, eu aprendi muita coisa, principalmente o trato com o cliente.
Foi um grande aprendizado, sabe? De exigência de padrão de qualidade, de atendimento. Essas coisas eu aprendi muito na indústria farmacêutica. A gente era muito cobrado por isso, porque a gente atendia uma classe, né? Considerada... Sim, médico, né? Os médicos, e o grau de exigência era muito alto. Mas quando eu comecei, foi como, né? Eu vou te contar agora. Aí um belo de um dia eu falei assim, caramba, tem esse tal de bolo no pote. Eu quero fazer, eu tinha curiosidade. Tava na moda. E tinha muito tempo que você tava desempregada ou não? Você tinha acabado de ficar desempregada? Não, eu tava desempregada tipo uns 6 meses, né? E aí eu falei assim, eu quero fazer bolo no pote. Eu sempre gostei de cozinhar, mas eu não fazia doces, porque meu esposo não gosta muito de doce. Eu sempre gostei, mas aí eu queria comer, eu saía e comia. E aí eu resolvi fazer, mas eu falei assim, pronto, o que eu vou fazer com isso tudo de bolo que vai sobrar? Porque eu não vou comer tudo, né? E os amigos sempre gostavam do que eu fazia para eles comerem, que eu recebia muitos amigos em casa. Falei, vou oferecer para os meus amigos. E assim eu fiz. Aí eu fiz 2 sabores. Meus primeiros sabores de bolo no pote foram de chocolate e de abacaxi com coco. Com coco, que é o meu preferido. Eu amo, o dia do rodízio eu comi tanto bolo de abacaxi. Pois é, aí foram os 2 sabores que eu fiz. Eu procurei na internet, no YouTube, massa de pão de ló, recheios, brigadeiros. Tudo que eu queria, que eu tinha vontade de aprender, eu ia no YouTube. Porque é muito fácil hoje em dia. Você quer uma receita nova, você não sabe fazer, não tem o grana para comprar um curso. Se você vai pro YouTube, né? Você consegue pegar a receita, você consegue fazer e vai conseguir ter um produto bom sem ter gastado dinheiro que se você não tem também, né? Eu achei muito bacana, principalmente essa oportunidade de participar, porque o seu canal, ele oferece isso, né, Fê? Porque é tão bacana quando a gente pode ir fazer uma receita que já foi testada e que funciona e você não precisa ficar gastando ingredientes. Porque às vezes tem gente que fala assim, a gente já vendeu o curso no Império de R$40. E tem pessoas que procuram a gente e falam assim, mas eu não tenho R$40 para pagar. Às vezes, R$40 para mim não é nada, mas para aquela pessoa ali é muito, né? Então, assim, a ideia do canal exatamente foi essa, de ajudar essas pessoas que não têm condição, né, de comprar um curso. E que são várias receitas que a gente já tem, que se a pessoa ela for acompanhando, ela for seguindo os vídeos e for olhando, ela vai começar a ver que tem uma receita de um brigadeiro, que ela pode fazer substituições e fazer outras coisas, né? E aí vai indo, né? Também depende muito da força de vontade de cada um, né? É isso mesmo. Você falou do brigadeiro, você tendo uma base, você muda também textura. Você vai trocando, né? Aí você vai usar o mesmo brigadeiro em texturas diferentes para várias coisas. Para várias coisas. Mas assim, a minha base, eu não tenho vergonha de dizer isso, tá? Porque eu não sou formada em gastronomia. Também não. Eu lembro que você falou que você não sabia nada. Não sabia fritar ovo. Não sabia fritar nem ovo, gente. Nada. Pois é. Eu sabia fazer comidinha básica, caseirinha e só. Eu não tinha hábito de fazer bolo. Mas a partir daí, o que eu fiz, né? Vamos voltando lá. Aí eu ofereci para uma amiga. Essa amiga minha, o esposo dela trabalha na mesma empresa que o meu esposo. Os dois trabalhavam assim, sentados numa mesa ao lado um do outro. E aí ela falou assim, pede pra Fábio trazer pra mim, né? Deixa lá com o Jean que o Jean traz. Aí eu fiz os potinhos e mandei um de cada. Ela só queria um de cada, era R$5 cada potinho. Nisso que ele levou, a galera da equipe, né, que trabalha no mesmo local, eles ficaram curiosos. O que é isso? O que é isso? Pediram pra comer e comeram o potinho dela, tá? Aí pediram mais, no outro dia eu fiz mais. Comeram tudo de novo. Foi uma semana eles encomendando. E todos os dias eu fui fazendo. E aquilo me deu, assim, confiança de continuar fazendo e sair na rua oferecendo. Ah, então você foi pra rua pra vender? Fui pra rua. Aí foi interessante que na primeira vez que eu fiz eu peguei um cooler, né? Uma caixa térmica, enchi de pote, na época eram 20 potes. Nossa, era muito pote pra mim. Falei, nossa, eu vou levar isso tudo. Levei, quando eu coloquei no carro, minha sogra falou assim, nossa, o Fábio vai brigar com você, que você tá saindo pra vender pote. Eu falei assim, engano seu. Ele foi quem mais me apoiou. Ele falou que é pra eu ir mesmo. E eu vou. E aí eu fui. Eu comecei a sair nas lojas oferecendo. Você batia de porta em porta? De loja em loja. Pra poder vender. E eu vou confessar uma coisa pra você aqui, isso mexe lá dentro de mim, tá? O que acontece? Num determinado momento, eu fiquei assim, gente, eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu tinha um excelente salário,
Eu tinha todos os benefícios, tinha carro, combustível, nem para lavar o carro eu gastava dinheiro, tinha plano de saúde, odontológico, eu visitava médico, estava sempre no salto, maquiada, cabelo feito, sabe? E de repente eu me vi ali carregando uma bolsinha térmica com bolo no pote para vender e oferecia para as pessoas e no início eu tinha vergonha. Você tinha vergonha? Eu tinha vergonha. Mas chegou um dia que eu falei assim, vergonha por quê? A primeira vez, então, que você foi pra rua pra vender, você tinha vergonha? Eu tinha vergonha. Principalmente... Mas você tinha vergonha mais por saber da sua história, o que você tinha feito antes, né? Era porque parecia que assim, que eu tinha caído muito. Muito. A sensação no primeiro momento é assim, caramba, como eu regredi. Foi um choque pra mim, imagino. entendeu? Eu tava formada em publicidade, já tinha me casado, eu já tinha uma história de 16 anos na indústria, da qual eu me orgulhava. E aí, de repente, eu me vi com uma sacolinha desse tamanhozinho pendurada vendendo bolo no pote. E tive ainda um outro detalhe que eu acho até curioso e engraçado, né? Na época, minha irmã tinha acabado de ganhar neném e ela estava fazendo fisioterapia porque ela tinha ordenhado e estava com dor assim. Aí, durante o período da fisioterapia, todos os dias ela fazia 1 hora de fisioterapia. E eu cuidava da nenenzinha dela. Tinha acabado de nascer. Pra ela ir pra fisioterapia? Pra ela ir. Aí o que eu fazia? Botava o canguru, colocava a neném, do outro lado a bolsa térmica e saía vendendo os potes. E tipo, ninguém sabia, achava que era minha filha. Que eu tava vendendo pote pra sustentar a filha. E você teve a dificuldade de sair pra vender na primeira vez só que você foi ou você ficou assim por um tempo ainda? Não, foi por um tempo. Sempre que eu saía lá com aquela quantidade, 20, 30 potes, cada vez eu aumentava. Se eu tinha, nos primeiros clientes que eu oferecia, uma boa aceitação, eu me enchia de energia e saía. Mas se os 2 primeiros falassem não, eu não vou mais, eu voltava. E às vezes eu voltava com aquele monte de pote, desanimada, sabe, desestimulada. No início foi assim, até que um dia eu tive uma sacada, e essa sacada fez toda a diferença. Eu pegava cada pote, eu falava assim, eu chegava nos clientes e falava assim, olha, eu tô vendendo bolo no pote. Se você quiser experimentar, a primeira colherada é de graça. Se você gostar, você compra. Se você não gostar, o pote é meu, você não precisa pagar. Quando eu tive essa sacada, eu não perdi a venda de um pote. Sério? Foi assim, eu desafiava os clientes, sabe? Mas demorou um tempo pra eu chegar nesse ponto. E aí, quando eu ganhei essa confiança de fazer isso e vender todos, aí ninguém me segurou mais. Foi aí que eu fui. E aí você ficou mais ou menos quanto tempo, Gi, assim, vendendo bolo de pote na rua? Foram 8 meses vendendo entre vendas de bolo no pote. E aí, nesse período, eu trabalhava na cozinha de casa e eu recebia encomendas também de bolo de aniversário, que começaram a surgir. Eu não tinha experiência, eu tive diversos bolos assim que o recheio estava muito mole, aí o bolo despencava. Bolos que o recheio estava muito duro e aí não estava legal. Até acertar, tive um monte de situações como essa, mas eu não falava não. Me encomendava, eu fazia, sabendo ou não, eu fazia. Você fazia. E aí, eu entrava na internet, como eu falei, eu sempre procurava lá no YouTube. Eu dormia e acordava pensando naquilo, fazendo pesquisas e testando. Eu sempre testava. 8 meses foram, assim, de muito desgaste dentro de casa. A geladeira só cabia doce. A gente não podia mais cozinhar dentro de casa, não podia fazer mais nada. Em casa também era assim. Tudo de doce, né? Casa de confeiteira que começa dentro de casa é tudo tomado pelos doces. E aí, meu esposo falou, Gisele, olha, tá dando certo, o pessoal tá gostando dos seus bolos, vamos fazer uma cozinha pra você? Aí a gente resolveu construir uma cozinha. Embaixo da minha casa, quem mora é minha sogra. E ela me cedeu o quarto dela para eu construir uma cozinha e uma recepção onde eu receberia os clientes para buscar as encomendas. Porque até então, os clientes, eles pegavam na rua, né? Eu levava lá na rua para eles. E eu achava aquilo muito desagradável, desconfortável, né? Aí a gente construiu a cozinha. Depois de 1 ano que a gente construiu essa cozinha e recepção, a gente resolveu ampliar. E nesse tempo que você ficou assim, você trabalhava sozinha ou você já tinha contratado funcionário? Sozinha. Nesse tempo sozinha. Quem me ajudava muito era a minha sogra. Então ela me ajudava mexendo doce, que eu não tinha panela mexedora na época. Ela me ajudava lavando a louça todinha. Que já é uma ajuda, né, gente? Muito. Lavar a louça já é uma ajuda enorme. É isso mesmo. Nossa, ela me ajudou muito. Muitas e muitas noites que a gente ficou, tipo
tipo, até meia-noite, 1h da manhã, ela me ajudando. Depois, com o tempo, né, crescendo, ela me ajudava a enrolar brigadeiro. A gente fazia muito brigadeiro. Mas, assim, ela era a pessoa que me ajudava. Eu não tinha funcionário. Demorou 2 anos para eu conseguir contratar o primeiro funcionário. E às vezes, hoje, as pessoas, eu recebo muita pergunta exatamente disso. Quando que você contratou seu primeiro funcionário? Quando que você foi ter uma cozinha só pra você, que não era a cozinha da sua casa? Às vezes as pessoas acham que tudo é fácil, né? E não é, gente. O caminho, olha como é a história da Gisele, que também não foi diferente da minha, né? Que acabou que eu fazia uma outra coisa, fui trabalhar com doce, e aí trabalhava dentro da minha casa, não tinha ajuda de ninguém. Depois de um bom tempo é que eu fui ter uma cozinha, que eu fui contratar funcionário. Então não é fácil, né, gente? Não é. A gente trabalha muitas horas em pé, então no início a gente sente muita dor nos pés. Geralmente, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha começado na confeitaria que tinha dinheiro e já começou com uma loja enorme. Eu não conheço ninguém assim. Nem eu. Todo mundo que eu saiba, todo mundo começou ali, pequenininho, passando no perrengue, até que foi crescendo aos poucos, né? É isso e mesmo. Eu acho, eu não sei se você, mas eu pelo menos eu acho. Hoje eu dou muito valor à minha história, sabe? Eu me orgulho, tipo, vamos abrir uma loja nova, eu tenho orgulho daquilo. Eu me orgulho das minhas conquistas, mesmo que sejam pequenas, sabe? Um exemplo, comprar um freezer. Cara, eu fico feliz por comprar um freezer, eu fico feliz por comprar uma panela mexedora, isso me deixa feliz. Eu também me sinto exatamente assim, eu sei exatamente o que você está falando. E é assim, cada passo, né, é um após o outro. No caso, quando a gente construiu essa primeira cozinha, que eu falei pra você, assim, o primeiro espaço, era um espaço pequenininho, mas era tudo bonitinho, sabe? A gente arrumou tudo bonitinho para receber os clientes, para eles se sentirem aconchegados. Aí depois de 1 ano nessa cozinha, a gente ampliou o espaço com umas mesinhas. E aí nós começamos a atender os clientes 1 vez por semana. Porque os clientes queriam experimentar os bolos. E eu não fazia degustação, mas eu já estava fazendo bolo para festa, para aniversário, fazia os bolinhos decorados, temáticos. E nessa época, olha só, eu comecei a fazer os bolos e eu fazia os bolos no pote, mas eu parei de sair para vender. Então eu fazia e congelava. Meus clientes compravam meus bolos no pote congelados, você tem noção? Congelados. Hoje em dia, nem se imagina, vai fazer bolo no pote congelar, mas eu fazia, na época eu fazia. Porque eu não sabia quando eu ia vender, eu não podia perder. E eles gostavam, porque achavam que fica parecendo sorvete. Eles falavam. Fica gostoso, né? E aí depois a gente começou a atender 1 vez por semana. Era de 2 da tarde às 6 da tarde. Eram só 4 horas que os clientes tinham para ir e comprar as fatias e consumir no local. E foi durante 1 ano essa pegada aí, até que surgiu a oportunidade da gente alugar o espaço que é hoje a loja. Que é hoje. Então a sua primeira loja, ela começou aonde ela é hoje? Não, é do lado. A primeira loja, ela era pequenininha. Não é o que é aquela grandona hoje? Não, é do lado, ela era menorzinha e lá a gente só tinha funcionamento 1 vez por semana aberto ao público, aos sábados. Durante os outros dias eu só trabalhava com encomenda. Só com encomenda. Mas aí quando você chegou até essa loja, você já tinha funcionário? Sim. Aí no caso eu tinha... Era uma pessoa pro doce, um pra louça, eu e o Matheus, que hoje é o nosso gerente da loja. Que é o que tá com você até hoje? É que tá comigo até hoje. Então assim, o primeiro funcionário que eu tive foi o Matheus. O Matheus, ele aprendeu a fazer bolo, ele lavava louça, ele limpava o chão comigo. O Matheus faz bolo, gente? Agora ele não faz mais, nem sei se ele faz, mas ele aprendeu. Na época ele fazia umas massas ótimas. Mas foi a primeira pessoa. Aí, tipo, ficamos eu, o Matheus e minha sogra, né? Ela me ajudando no tempo que ela tinha. Aí eu contratei mais uma pessoa que fizesse os doces. Depois mais uma para limpeza e o Matheus começou a me ajudar mais com a parte de atendimento, de clientes, né? E aí foi crescendo aos poucos, até a gente chegar na situação de ter a oportunidade de alugar o espaço onde a loja é hoje, que vai completar 3 anos. Mas não, peraí, que eu não entendi. Você tinha uma loja pequena do lado dessa que você tem hoje, grandona? E quando você alugou essa, então você juntou tudo e aumentou a loja? Não, eu desativei a loja antiga e fiz só a que eu tenho hoje. A outra tá desativada, eu vou reativá-la agora. Entendi. É porque assim, a loja antiga, ela é de parede com a loja nova. Entendi. Aí eu vou abrir uma porta que vai interligar as 2 lojas, só que
A antiga está desativada. Mas você usa o espaço? Eu uso como estoque. Entendi. E é uma cozinha onde eu produzo gelato. Ah, então você vai aumentar a loja? Aham. Os próximos dias a gente vai ampliar. Você já vai aumentar ela. Exatamente. E essa ideia é o quê? Ter mesa lá dentro? Vai ser um espaço que a gente vai colocar mais mesas e cadeiras do que a gente já tem hoje, porque a nossa demanda já está pedindo isso, né? Entendi. A gente tem fila de espera com frequência. Então, já que eu fui lá, tinha uma filinha lá, bem grande lá na porta. Mas é isso, é uma história que assim, eu me orgulho muito e ela é muito semelhante à de muitas pessoas que começaram fazendo aquele bolinho dentro de casa e vendendo para os amigos. É porque todo mundo, geralmente, quando vai pra confeitaria, não tem jeito, né? Todo mundo é porque ficou desempregado, porque não tinha o que fazer, aí as pessoas vão pra... Muitas desistem, né, Gi? Porque tem muita gente que acha, tipo assim, ai, a Gisele tem aquela loja enorme, foi fácil. Né? Porque tinha dinheiro. Porque tinha dinheiro, que era rica, né, não sei o quê. Mas as pessoas não sabem o tanto de perrengue que a gente já passou para conseguir ter uma loja, né? E para poder montar uma cozinha que não é nada barato, né, gente? E olha, no início, eu tinha até uma dificuldade com meu esposo, ele brigava comigo porque eu não aceitava cartão. Eu só vendia à vista. Não aceita, eu sempre aceitei cartão. Eu comecei a aceitar cartão tem 1 ano. Sério? Eu só fazia a venda à vista, aceitava cartão de débito. Por quê? Eu não tinha capital. Eu não tinha caixa. Então eu fazia o quê? Eu vendia o que eu recebia, eu comprava ingrediente. Eu vendia o que eu recebia, eu comprava ingrediente. E foi assim, eu fiquei mais de 2 anos sem tirar salário. Então não foi da noite pro dia e não tinha capital, não tinha caixa, a gente foi fazendo caixa. Hoje, tem muita gente que me pergunta sobre isso. Pelo menos aqui na Império, eu nunca, Fernanda, peguei um empréstimo. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que comprar e pagar, né? Se eu vou comprar uma bancada, ela tem que entrar paga, porque o meu medo sempre foi não ter dinheiro para pagar boleto, não ter dinheiro para pagar empréstimo. Então eu nunca quis. Então assim, sempre eu fui fazendo as coisas com... O dinheiro foi entrando, eu fui fazendo. O dinheiro foi entrando e eu fui fazendo. Com você, como é que você fez? Exatamente a mesma coisa. A gente fazia, juntava o dinheiro, comprava. Faz, trabalha, junta dinheiro e compra. Agora mesmo a gente está terminando de construir uma nova cozinha. Lá no espaço onde a gente já trabalha, né? Criamos um mezanino, construímos outra cozinha. Mas a gente teve que esperar 3 anos para chegar nesse momento de construir, porque a loja precisava ter capital para isso. Eu também sou assim, eu não gosto. Esse negócio de empréstimo, boleto, isso me assusta um pouco. Eu também não gosto. Eu acho que eu durmo mais tranquila com os negócios entrando pago. Eu acho que eu tenho mais sossego. E dá, gente, pra fazer, né? Eu fiz assim, a Gi também fez Leva assim. tempo. Leva. Claro que se você pega um empréstimo, você vai conseguir abrir muito mais rápido, né? Mas agora eu acredito muito nisso, que você, as coisas sendo mais difíceis de você conseguir conquistar, eu acho que a gente acaba dando mais valor. Com certeza. Né? Porque, tipo assim, igual eu fui abrir a minha primeira loja, a Império tava fazendo... eu abri a primeira loja em dezembro, quando foi em janeiro a gente fez 4 anos de Império. Então, olha quanto tempo, olha quanto tempo eu demorei, né, para abrir a primeira loja que a gente tem. Mas esse é um processo natural também, que eu acho legal, é que você cresce na medida que a demanda aumenta. Aumenta, Isso te dá sustentabilidade, sabe? Tem que ser sustentável o negócio. E isso só acontece quando você já tem uma demanda. Então você sabe que você pode e deve, precisa investir. A gente só aumenta quando a gente já está no limite. Eu só contrato quando a nossa capacidade de produção já está no limite. Mais, então isso é sustentável. Às vezes você se envolve numa dívida, né? E de repente cria uma estrutura e você não tem demanda. Como é que você vai sustentar aquilo? Isso não é muito saudável. Eu acho que E a gente também só aprende isso, gente, ali no dia a dia, né, Gi? Trabalhando, quebrando a cara. Às vezes a gente faz alguma coisa que dá certo. Às vezes você vai fazer alguma coisa que não vai dar certo, também tá tudo bem, né? Porque a gente não pode ficar parado, né? E também ficar errando o tempo todo a mesma coisa. Se uma coisa não deu certo, faz diferente. Muda, vai pra outra coisa, porque também a gente não tem que ficar ali apanhando, quebrando a cara todo dia, né? É verdade. A gente tem que cair, mas tem que aprender a se levantar também. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui. A Gisele compartilhou, né, com a gente um pouquinho da história dela, do início, as dificuldades, como que foi, né, Gi, pra você aí, nesse mundo da confeitaria.
E agora, gente, ela vai ensinar pra gente a fazer um cupcake natalino, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar, né, Gi? O ano passado a gente fez muito dele no Natal, foi um maior sucesso e hoje a gente vai fazer aqui. Espero que vocês gostem e continua no próximo vídeo, viu?